Fala pessoal, tudo bem? Você sabe quais são os principais documentos que a gente tem que utilizar na hora de comprar um imóvel? Não? Então dá o like nesse vídeo que está muito bacana, a gente vai explicar para vocês direitinho como é que funciona esse passo a passo. De uma maneira mais eficiente, ganhar tempo e fazer um bom negócio, é importante estar atento aos principais documentos que você precisa ter na hora de fazer o contrato de compra e venda ou fazer o processo todo de financiamento habitacional. Um bom contrato de compra e venda deve ter as informações descritas dos envolvidos na negociação, isso de forma bem detalhada. O primeiro passo para isso, vamos precisar das documentações essenciais. Eles são CPF, RG, comprovante de residência. Se for financiar, tem que ser um comprovante de residência no nome do proponente que está interessado em financiar, ou do segundo proponente, que algumas vezes a gente pode também incluir mais um nos financiamentos, ou até mais do que um, né? O processo de financiamento permite. Tem também a parte da comprovação de estado civil, que precisa, que é a certidão de nascimento, caso solteiro, certidão de casamento, caso a pessoa seja casada. E também, claro, se ela for casada, precisa dos documentos do cônjuge, né? CPF, RG. Todos esses documentos têm que estar atualizados. Inclusive, o cartório e até mesmo o banco exige que seja atualizada a certidão de casamento, a certidão de nascimento. Então, precisa se atentar para esse detalhe aí, tá bom? O segundo passo para a elaboração de um contrato de compra e venda é ter as informações completas do imóvel que está sendo negociado. Para isso, a gente precisa da escritura pública, precisa da matrícula atualizada do imóvel, algumas certidões de ônus e ações que a gente precisa emitir para saber se o imóvel tem algum empecilho, tem algum impedimento para ser feito, para ser concretizado o contrato de compra e venda ou até mesmo concretizado o financiamento habitacional desse imóvel. Um dos documentos principais é o IPTU, né, que é a certidão de débitos tributários do município. É importantíssimo a gente emitir para saber se tem alguma pendência relacionada a esse imóvel na prefeitura, tá? Se for apartamento, tem que solicitar a certidão negativa de débitos condominiais também, tá? Para saber como é que está a situação do condomínio relacionado àquele apartamento ou àquela casa. Deve-se fazer um levantamento completo. É importante frisar que se o imóvel estiver com alguma irregularidade, é possível a gente resolver. Agora, é importantíssimo ter um auxílio de um corretor, de uma imobiliária com credibilidade, para poder fazer esses levantamentos antecipadamente e, se tiver alguma pendência, resolver o mais rápido possível para que o processo não venha a demorar. O processo de financiamento em si já demora um pouquinho, né? Hoje tem banco que costuma concluir o processo de financiamento em até 15 dias, né? Mas tem uns que demora 30, 45 dias. Então é importantíssimo fazer todo o levantamento. Corretor imobiliário sabe dos documentos que precisa, já vai se antecipar em emitir esses documentos para que não tenha nenhuma pendência durante o processo de financiamento ou durante o processo de formalização do contrato de compra e venda, tá bom? O terceiro passo para que um contrato de compra e venda esteja bem completo é descrever de maneira clara a forma de pagamento. Pode ser à vista, né? Algumas pessoas dão um ato e aí fazem uma programação do fluxo, né, do restante do valor para ser pago durante um determinado período. Pode ser o financiamento, né? Só lembrando que além dos documentos que eu mencionei aqui no primeiro passo, quando se trata de financiamento habitacional, precisa ter os olerites, precisa ter os extratos de FGTS, se você for usar, precisa ter a carteira de trabalho, que hoje é digital, dá até para bem tranquilo de enviar. Então, esses documentos complementam os documentos do primeiro passo que eu falei aqui no vídeo. Isso para financiamento habitacional. É importante frisar também, viu, pessoal, que hoje a maioria dos bancos consegue fazer uma pré-aprovação dos dados, tá, do interessado no financiamento. Antigamente, as pessoas procuravam um imóvel, encontravam esse imóvel para depois ir no banco fazer uma simulação, fazer uma análise. Hoje não, dá para fazer uma simulação, dá para fazer uma pré-aprovação. Se tratando, por exemplo, de um banco estadual aqui, que é o Banpará, a gente conseguiu a pré-aprovação daquele cliente. Então fica muito mais fácil você saber qual é o teu potencial de financiamento, né? Quanto você pode financiar. Com essa informação em mãos, fica muito mais fácil do corretor, da imobiliária, conseguir fazer o levantamento e a captação do imóvel que vai encaixar exatamente a necessidade que você está precisando. Então, ter essa orientação
ter as parcerias, as imobiliárias, os corretores têm que ter a parceria com o pessoal dos bancos, todos os bancos de preferência, para ter bastante opção. Então faz simulação num, faz simulação no outro, vê como é que fica a parcela, a taxa de juros. Então esse levantamento é importantíssimo. Quando você tem o auxílio de um corretor de uma imobiliária, fica muito mais fácil, porque eles têm o conhecimento, sabem o passo a passo de como fazer isso e direcionar você da melhor forma possível. E com isso você ganha tempo, com certeza ganha tempo no processo de financiamento, tá bom? Por fim, pessoal, o contrato deve ter algumas obrigações gerais. Entre elas, as informações, por exemplo, de desocupação do imóvel ou ocupação do imóvel, né? A partir de quando a pessoa já pode ter a posse do imóvel, quem está comprando através de financiamento ou que está comprando através de ato e parcelamento, isso tudo tem que estar descrito no contrato, tá? É importantíssimo também você mencionar a imobiliária ou o corretor que está fazendo essa intermediação, colocar os dados dela como intermediadora, colocar os dados dela para receber o comissionamento, falar sobre comissionamento também. Isso é importante, tá, pessoal? Em um outro vídeo a gente vai até falar sobre de quem é a responsabilidade de pagar com os honorários de quem está intermediando, no caso o corretor ou a imobiliária. Mas nesse vídeo era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha para os teus amigos, as pessoas que tinham dúvidas com relação a isso. Se existe alguma dúvida ainda com relação à documentação necessária para comprar um imóvel, seja à vista, seja financiado, manda uma mensagem para a gente, chama no WhatsApp, a gente vai colocar as informações do nosso Instagram, vamos colocar as informações do nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço a todos!